Havia tempos que meus pensamentos não eram de caráter imaterial e transcendente. A 2 passos de um paradigma, sempre ousei-me a viver sem rumo, sem destino, sem sonho, apenas acompanhando a brisa, sentindo-a, deixando-me levar aos novos horizontes. Mas já não sou mais eu quem vivo assim, pois me peguei distraído e matei em mim aquele homem, sem um porquê e sempre com anseio de não poder evitar que, em breve, eu teria de aceitar que não cabia a mim querer manipular tudo ao meu redor. Então, um dia, inesperado, me deparo com uma pessoa simples e comum como outra qualquer. Saberia eu que tal pessoa teria o poder de me manipular? Eu não demonstrava interesse de forma alguma por tal pessoa. Ingenuidade de minha parte. Apenas uma prova de que meus sentimentos eram tão pequenos quanto um neutrino. Uma partícula que dá uma massa 100 milhões de vezes menor que a do próton. O tempo que passou sem início, sem fim, sem medidas, acabara levando-me a situações e momentos plausíveis de minha admiração. Eu era um mero vilão de meu próprio destino, que até então cheirava hipocrisia, e esse cheiro é um perfume que não me agrada. Mas, como meus comportamentos são bastante diferentes ao me expressar os meus sentimentos, eu acabo escondendo a verdade, ferindo-me cada vez mais, de forma lenta e dolorosa, caracterizando os acontecimentos afetivos, por mim vistos como atração, escolha e conquista. No princípio, minha escolha não era de conquista, mas uma paixão inesperável me consumia lentamente por dentro, e sem que eu permitisse, ela me corrompia. Passei a deixar meus pensamentos de lado e, como consequência, fui afetado por uma guerra interior entre meu cérebro e meu coração, e me indagava por que tinha de escolher entre razão ou felicidade. E para piorar, minha escolha não afetava em nada os que estavam ao meu redor, mas era como uma bomba nuclear, pronta para explodir. Infelizmente, de modo que eu seria o único a ser atingido, e num tom heróico me isolei fora de mim, aguardando que a destruição não me afetasse. Mas, quando eu me dei por conta, eu mesmo havia detonado essa reação em cadeia, de aspectos físicos e emocionais. Era um jogo em que eu era o único a mover peças de uma torre, pronta para cair assim que eu errasse. Mas não durou muito o drama e a melancolia, pois algo fora da razão e acima de qualquer felicidade me trouxeram um cálice de simpatia, ternura e ousadia. Trata-se de uma princesa com ideais de uma grande rainha. Alguém que não podia ser manipulada, mas que permitia que eu fosse sua sombra. Alguém que nunca me questionou o porquê, mas sempre foram as respostas para mim. Aquilo reativou dentro de mim aquela erupção de sentimentos adormecida, que agora entrava em uma sintonia inexplicável, que repentinamente na sua presença se acalmava sem explicação. Permiti que o tempo passasse depressa, na expectativa de me livrar de futuras frustrações, mas eu apenas adiava o inevitável, até que acordei e percebi que o tempo que restava era curto para aproveitar o que eu esnobava. Meu erro foi deixar transparecer a todos o que se passava comigo. Aquilo era como tornar-me vulnerável perante o meu pior inimigo, dando-lhe de bandeja meu ponto fraco. Ora, mas não se tratava de inimigos. Mesmo assim, o tempo já não era mais meu amigo. Corri contra ele e a favor de minha derradeira escória sentimental. Foi em meio a tais batalhas que reparei pela primeira vez que a princesa de outrora era a chave para fugir de tal desatino. Eu era um vidente, um manipulador, mas não podia prever o futuro perto dela, pois assim ela saberia o que eu faria. E como solução, optei tomar decisões sem sentido, sem pensar, sem razões inesperadas. Finalmente, ela se confundia entre a razão e a felicidade,
vendo-se no mesmo naufrágio que eu. No geral, o tempo que eu estava próximo a ela era o único tempo que eu deixava de existir para mim e para o mundo. Sem me preocupar se ela percebia, me deixei levar pelas ondas dela. Quando tentei nadar, percebi que já estava me afogando. Eu me agarrava a ela cada vez mais forte. Olhava nos olhos dela, esperando que ela me resgatasse, mas eram apenas olhares. Eu não compreendia se ela guardava meu grito de socorro ou se estava preparada para me inundar. Jamais me imaginei usando uma máscara. Porém, o que eu vesti não era uma máscara simples. Ela tinha como intuito esconder minhas lágrimas e revelar meu sorriso. Eu brincava com tais poderes, sem me preocupar com suas consequências, e aquilo era como se estivéssemos à beira de um abismo. Chegou um momento em que ou pulávamos no abismo ou recuávamos. Eu estava preparado para pular por ela, para protegê-la. Infelizmente, eu hesitei pouco antes de pularmos, antes de eu me declarar. Eu permiti que aquela guerra dentro de mim se rendesse à minha fraqueza e dissesse sem querer: eu estava abandonando-a, com medo de que ela me abandonasse. Só aí que eu percebi que o que eu fiz com ela era exatamente o que eu temia que ela fizesse comigo. Eu fui o autor da minha própria erupção. Mas do mesmo modo que não posso controlar as coisas ao meu redor, também não posso permitir que elas me controlem. Todo homem, ao terminar sua guerra, vai para sua casa, independente de ter vencido ou perdido. Eles precisam descansar. E em meu descanso, recebo a visita de 2 imperatrizes. Seus cabelos eram como chamas, seus olhos penetravam a minha alma tal como a verdade. E sabendo de minha batalha, elas me incumbiram da missão de não abandonar minha luta, pois ainda havia um tempo para uma última tentativa. Eu vesti minha armadura, preparei minha espada para a batalha final. Só que esqueci-me de que antes de tudo que eu deveria ter primeiramente vencido era a mim mesmo, para depois tentar derrotar meus oponentes. Ah, se eu soubesse que eu era meu único inimigo, eu não teria tido tantas dificuldades. Agora sei que o maior inimigo do homem é ele mesmo. Por que sofro agora e vivo em angústia, se antes eu apenas me deleitava nos seus braços, me apegava a você, aos poucos, e nem me importava, não respeitava seus sentimentos porque já havia maltratado os meus próprios? Quando, por decreto da princesa, declarou que não deveria haver nada entre nós, entendi que não me esforcei o bastante para conquistá-la. Tais palavras, saindo de sua boca, me envenenaram. Mas ainda mantive minhas forças para lutar contra meus pensamentos, contra a vontade de fugir, o desejo de me embriagar em lágrimas e bebidas. Tive vontade de permitir ser dominado por tudo aquilo que lutei contra a vida toda. Mas ao invés de errar novamente, eu apenas mostrei minha aflição. Fiquei estagnado, confuso e parado. Bastou poucos minutos para perceber minha ferida. Mas o que para ela foi alguns minutos, para mim durou mais do que um intervalo de estações. Ela não quis ser dura comigo e, sem prever meu futuro, sem temer o que tanto escondi, voltei a ser quem eu era, sem minha máscara, e a fiz sorrir em meio aos meus ferimentos. Foi como se eu pudesse ver o nascer do sol 2 vezes em um mesmo dia. O sorriso dela é como um bebê gracioso e fofo, que me dá vontade de morder suas orelhas, mesmo sabendo que não deveria. Muitas vezes eu me esquecia de que não estávamos sozinhos. Já não era mais meu presente. Eu me perdia em meio ao passado, indo direto ao futuro, e sem viver o presente, descobri que ela, para mim, era um presente, uma dádiva. A coisa mais importante que aconteceu em minha vida. Sem tê-la beijado, eu já sabia o gosto dos seus lábios.
Sem ter me declarado, eu já havia me apegado. Só me dei conta de tal paixão quando, ao dormir longe, dormindo longe dela, eu ainda sentia seu cheiro. Aquele cheiro que mexia comigo, roubava minhas noites, me perturbava diante de sonhos. Era como se quisesse me dizer que eu jamais teria uma boa noite longe dela. Nem um beijo de despedida ou abraço apagaria aquele sentimento. Só agora, depois de ter deixado a princesa partir, que eu me pergunto, por que não a impedi? Por que não a conquistei? Por que não a roubei? Não importa o que eu devia ter feito. Acontece que eu não fiz nada. E se ela esperava minha iniciativa, ela se cansou. Eu desperdicei minhas súplicas ao vento. Eu escolhi ela, mas eu não a conquistei. Pelo menos ainda não. Não ouso afirmar que ela sempre terá o meu coração, mas eu afirmo sim, que teve momentos que ele só batia por ela. E momentos que por ela, ele já não queria mais bater. Ela pode tirar minha vida, mas não pode tirar minha liberdade. Por isso lutarei por tudo aquilo que sonhei, mesmo que me custe uma lágrima derramada. Nenhuma certeza fatal é pior que a dúvida ameaçadora. O que dá sentido à vida é mais importante do que a própria vida. Nunca estamos mais longe do nosso desejo do que quando imaginamos possuir o desejado. E me resta uma dúvida: se ela me amaria, pois do contrário a maior covardia dela seria despertar o meu amor sem ter a intenção de me amar. Existem sentimentos que desconhecemos em nosso próprio ser e que nos surgem no momento em que deixamos a vida conturbada do dia a dia com rotinas maçantes para simplesmente fechar os olhos e navegar em acordes que nos revelam os mais lindos sentimentos. É nesse momento que lembramos: somos seres com sentimentos e desejos. Em poucos momentos, mergulhei em lembranças lindas de meu passado. Obrigado por você existir e ser assim. Uma vez, deixei meu coração partir, coração ingênuo. Ele parecia que nunca mais ia voltar. Fiquei triste, mas eis que vi meu coração voltar, machucado e abatido. E em seu centro havia um nome escrito: Isadora. Pobre coração fraco. Eu resolvi aprisioná-lo e acorrentá-lo para que não sofresse mais. E, mediante toda aquela tristeza, ainda fraco e teimoso, ele desejava voar novamente, ir para longe em busca de felicidade, ser livre. E eu abri meu peito novamente, deixei meu coração voar. Dessa vez ele não foi muito longe, pois você estava em meus braços e eu te apertava fortemente para que não fugistes com meu coração novamente. Durou pouco minha motivação. Logo deixei essa chama se apagar e fugi, sabendo que você teria de ir. Eu nem ao menos tive coragem de impedir, sequer fui me despedir. Isso me deixou dias de cama, tristeza, solidão, em meio a uma escuridão que, por mais que eu procurasse, não te encontraria. Agora vejo que o tempo passou. Já não sou mais eu, nem aquele homem que outrora lutava contra si. Eis que agora sou um homem livre, sem medo, cheio de sonhos. Jamais desistirei de conquistá-la. Terei sempre sua amizade para cultivar, seu amor para desejar e seu carinho para receber. O meu erro, dessa vez, é saber que o coração abatido corre mais que a distância. E não temo me machucar. Quando digo que não tenho nada a perder, é porque já perdi meu medo de te perder. Eu sou o meu melhor, querendo o melhor que você pode ser, Isa. Porque a Isa adora.